Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus, graças a Deus. Pedimos, por gentileza, silenciar os telefones, tá, quem puder. Não desligar, mas silenciar para que em algum momento possa tocar e a gente não perder a nossa vibração do momento. Nesse momento, por favor, os nossos amigos, a música do Padre Germano, que é o nosso mentor espiritual da casa. Por favor, Ricardo e Cláudio. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, amor. Obrigado, Cláudio e Ricardo. Nossa página de abertura é da Palavra de Vida Eterna do nosso saudoso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 33, que hoje especialmente escolhi para mim, mas para todos, óbvio, né? A palavra de Deus é para todos. E que nos diz: acalma-te. A Deus tudo é possível. São palavras de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam,
acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Bem, meus irmãos, nesse momento possamos fechar os nossos olhos e no íntimo do nosso coração agradecermos o Pai por mais um dia vencido de desafios, de batalhas, por mais um dia podemos estar reunidos na casa do Senhor, para que possamos receber os teus ensinamentos, para que estejamos aqui reunidos e reforçar a nossa fé com esperança, amenizar a nossa dor, amenizar e pedimos o conforto daquilo que tanto nos deixa enfraquecidos, receosos da vida, Senhor. Agradecemos, querido Mestre Jesus, por tua presença, por fortalecer em nós o teu amor, que mesmo diante das dificuldades, dos desafios, Senhor, da violência, das discussões, das guerras, de briga entre irmãos, de violência contra as nossas crianças, contra as nossas mulheres, contra nossos adolescentes, possamos lembrar do teu nome e pedirmos misericórdia, Senhor. Misericórdia, primeiramente, para mim, pelo meu pensamento, pelas minhas palavras amaldiçoadas, e misericórdia pelos aqueles irmãos que ainda não conhecem o teu amor e continuam com atrocidades. Mas, acima de tudo, Jesus, o teu amor sobre nós é soberano, e que estejamos todos um dia caminhando com fé e esperança, encontrarmos na tua perfeição a serenidade. Agradecemos também a Virgem, a Maria de Nazaré, sua mãe, e nossa mãe que nos ampara com seu olhar misericordioso a cada um de nós. A Germano, nosso mentor, nosso amigo, que ampara este trabalho de força, de fé, juntamente com uma equipe espiritual que não desanima. Afinal, estamos unidos em nome de Deus e na graça de Jesus. Aos nossos irmãos benfeitores, a nossa gratidão pela paciência com cada um de nós. E agradecendo, Senhor, mais uma vez a presença da nossa irmã Edna, que ela seja esclarecida, intuída, e agradecemos para que ela possa transmitir mais uma noite o seu conhecimento, a sua alegria e o amor pela doutrina, porque ela compartilha com fé e esperança cada palavra sua, na certeza da espiritualidade, na proteção de cada um de nós. Na tua graça, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos mais uma noite de estudos. Graças a Deus, assim seja. Por favor, Edna. Bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Alguém aqui não me conhece? Sejam bem-vindos, meus irmãos. É a primeira vez na casa? Não? É que eu venho mensalmente, às vezes bimestralmente, que eu venho de outra cidade. Mas sejam bem-vindos à Casa Espírita. Agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Hoje sou trabalhadora, me apresentar, né? Sou trabalhadora do Núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré, que fica na cidade ali em Pilar, Duque de Caxias. Já faço parte da instituição desde 2010, quando cheguei lá e conheci o Espiritismo pela primeira vez. Então, estamos aqui com muito amor, com muito carinho. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não tenho conhecimento do todo, eu apenas me esforço para trazer um pouquinho de entendimento da doutrina para compartilhar com vocês. Vamos lá. O tema de hoje, dessa noite, entendendo o que é a reforma íntima espírita. Alguém aqui não é espírita ou acha que não é espírita? Os que são espíritas são os que já praticam, trabalham, estudam, e tem os simpatizantes que participam das palestras, gostam de receber o passe. Então, são os espíritas e os simpatizantes da doutrina espírita. Desejo que aqueles que ainda sejam simpatizantes se tornem trabalhadores de Jesus, porque o espírita de verdade trabalha, viu? Todo espírita trabalha, precisa trabalhar. Até porque
é trabalhando que a gente coloca em prática, né? Tudo que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente vivencia. Então, a reforma íntima é a transformação, é a mudança de nós mesmos, de dentro para fora. E aí vocês podem perguntar, o que é? Já dei uma dica. Mas a gente pode falar também, é mudar. É mudar o quê, Edna? O nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vontade. É buscar sempre sermos melhores a cada dia. Eu costumo dizer aqui, para quem já está acostumado a estar presente, que hoje somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje, amanhã já seremos um pouquinho melhor do que hoje. Imagine nas nossas encarnações pretéritas o que nós fomos. Se hoje ainda carregamos tantas imperfeições, quem dirá o que fomos ontem? Então hoje somos o melhor, a melhor versão de nós mesmos, a melhor pessoa que conseguimos ser. A reforma íntima, ela nos faz sair dessa bolha aqui, ó. Porque muitas das vezes a gente se coloca dentro de uma bolha. A gente se coloca naquela condição de que eu não posso, eu não consigo. Aí você vê o outro se desenvolvendo, crescendo, pode estar passando momentos difíceis. Está aqui um grande amigo e irmão. E você olha para ele e tu nunca imagina as coisas que ele está passando. Por quê? Porque ele já está se reformando. Ele está mudando. Ele tem a fé em Deus. E ele sabe que Deus vai agir na hora que tiver que agir, quando for do merecimento e da vontade de Deus acima de todas as coisas. E assim somos nós sobre qualquer problema que possamos estar vivendo. Basta olharmos para o lado que nós vamos ver alguém sofrendo mais do que nós. Muitas das vezes a gente se coloca dentro de uma bolha assim, ó, e acha que a nossa vida é muito ruim. Ah, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Mas será que nós estamos fazendo por onde? Mudar um pouquinho? Será que nós estamos buscando romper essa bolha e nos tornarmos pessoas melhores? Então, essas perguntas que a Edna sempre faz é para a gente refletir mesmo. É para a gente olhar para dentro de nós mesmos. E hoje, esse tema é para o autoconhecimento. É para a gente refletir mesmo. É para a gente parar e pensar, será que eu estou fazendo o certo? Não vamos aqui apontar dedo nem falar, vou citar uns 2 ou 3 exemplos só. Mas cada um de nós sabemos onde nós estamos deixando a desejar. Vamos falar de Santo Agostinho, o conselho maravilhoso que ele nos deixou. Vamos falar sobre muitas coisas aqui nessa noite. Tudo com base na codificação, na doutrina espírita, com base na literatura espírita e com base na Bíblia. Eu sempre faço questão de trazer a foto dos livros, porque fica como fonte de pesquisa. Quem tiver com celular, quiser fotografar, quiser pesquisar, vai encontrar o que está sendo trazido aqui. E isso também facilita para que a gente se desenvolva. Ah, eu gostei desse tema, então eu vou ler. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. E essa reforma íntima, ela trabalha essa forma da gente viver e ver a vida. Sair da condição de coitadinho e nos tornarmos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela vida que temos. Porque nada acontece por acaso. O acaso não existe. Não existe. Então, o objetivo de hoje nesse estudo é aquele despertar. É o despertar do eu interior, da Edna interior. É o despertar do Giovan interior, é o despertar do Cris. É o despertar de cada um, da Rosa, de cada um de vocês aqui. Para a gente tentar iniciar uma nova vida, uma nova jornada com mudanças de dentro para fora. Esse foi o pensamento, é erguer esse véu que cega a gente muitas das vezes, que nos cega, que nos impede de enxergar além, de fazer algo diferente, de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida e, acima de tudo, de buscar o conhecimento, de evoluir, de aprender, de crescer moralmente.
que é o fundamento básico da doutrina espírita. É a nossa evolução moral. E que significa, basicamente, a nossa reforma íntima. Eu não preciso depender do CRIS para me reformar. Eu não preciso depender do CRIS para dar um passo e vir para a casa espírita. Só se o CRIS me permitir. Não. A nossa evolução é individual. Não podemos deixar que ninguém atrapalhe a nossa jornada. A responsabilidade é nossa, única e exclusivamente nossa. Falo isso porque recentemente me deparei com uma situação de uma irmã dizer para mim, eu estou aqui escondida, eu tenho que ir embora, e não quis esperar pelo tratamento. Lá na nossa casa, acho que 2 pessoas, só o Cris e a Paula que conhecem, a Ana Paula, né, que conhece o núcleo, e demora um tratamento demorado na casa, até porque são várias frontes de trabalho diferenciadas, e a pessoa deixou de fazer o tratamento porque tinha que voltar para casa naquele horário, por causa dos filhos. Ela estava deixando de se cuidar porque os filhos proibiam que ela fosse na casa espírita. As pessoas ainda têm muito preconceito com o espiritismo. Então eu me lembrei disso e trouxe. Então é literalmente sair dessa bolha. É como de costume, a gente sempre fala que só depende de nós, não depende de mais ninguém, para a gente romper essa bolha e seguir em frente. E podem ter certeza de uma coisa, nós encontramos a verdadeira felicidade quando nós damos esse passo. Quando a gente acredita, quando a gente muda a nossa vida, porque muda, verdadeiramente a gente muda. Eu me transformei de uma Edna para outra. Eu encontrei a paz e a alegria. Os problemas diminuíram? A saúde melhorou? Muito pelo contrário, só piora. Mas eu estou feliz, muito feliz, porque eu encontrei razão para viver e me sinto feliz quando eu consigo, através de uma palavra ou de um trabalho mediúnico, servir e auxiliar um irmão. E é essa alegria que nos mantém de pé. É isso que nos mantém saudáveis emocionalmente. É isso que nos mantém de pé para levar um acalento, uma palavra de carinho. E cada um de vocês são capazes de fazer a mesma coisa. Todos nós. Somos todos iguais. Trabalhar para Jesus é muito fácil. Basta ter amor e boa vontade, né? A gente estava falando isso ali fora agora. Então vamos lá. Dando continuidade. O que é a reforma íntima? A gente já falou bastante, né? É um processo contínuo do nosso crescimento espiritual. É a transformação do homem velho, cheio de tendências seculares e erros, no homem novo de dentro para fora. Percebam que se vocês olharem, analisarem essa frase, os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma forma muito próxima de falar dessa maneira aqui. É a transformação do homem velho, cheio de tendências seculares e erros, no homem novo de dentro para fora. Eles se modificam quando tomam a decisão, né, de aceitar Jesus. E nós aceitamos Jesus. O fato de estarmos todos aqui também, nós também aceitamos Jesus em nossas vidas. Não temos o batismo, porque o espiritismo não tem esses rituais e muitos dogmas que as outras religiões têm. Mas o que vale é o que nós fazemos. É a nossa ação, é o nosso trabalho, é a nossa reforma íntima. É nisso que nós estamos sendo avaliados. Então, é trocar as nossas atitudes erradas, quando fala isso aqui, o homem velho, para tendências seculares e erros, no novo, é trocar as nossas atitudes erradas por atitudes corretas. É corrigir os nossos erros. É fazer o melhor que formos capazes de fazer. É olhar para o outro e se doar, se dedicar, se entregar. Mesmo que quem está perto de você fale, deixa de ser boba. Você está vendo que a pessoa nem merece? Merece. Todos nós merecemos uma oportunidade. Todos nós merecemos uma oportunidade. E o melhor, você está fazendo a sua parte. E Deus se alegra por isso. Vocês podem ter certeza, quando a gente cuida de um, tem vários cuidando da gente. Lembra da palestra anterior? Que Jesus estava lá, aquele irmão abraçando o outro, e Jesus estava ali, ó, com a mãozinha amparando os dois. E é assim que acontece. Então não se importe com o que o outro fale ou deixe de falar. Se aquele irmão está mudando, se não está,
Nós precisamos ter essa caridade e cuidar, de acreditar que a pessoa pode mudar. É perguntar a si mesmo todos os dias: fui melhor do que pude hoje? Será que eu deixei alguma coisa para trás? Vamos ficar atentos nessas reflexões. Resumindo, é o nosso esforço. É tudo que a gente faz de melhor para ser melhor. Pensando sempre: Jesus aprovaria o que eu fiz? Se pensarmos dessa maneira, nós teremos todas as respostas. Com isso, nós vamos melhorando moralmente, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos tornando homens, pessoas melhores de dentro para fora. Às vezes a gente nem percebe, mas o outro percebe a mudança em nós. Muitas das vezes é assim que acontece. Nesse livro aqui, Fundamentos da Reforma Íntima, é esse livro aqui, tá? Ele foi editado pelo espírito Caibar Schutel e quem escreveu foi Abel Glaser. Ele nos traz algumas reflexões e eu fiz questão de trazer essas aqui pra gente. A reforma íntima parece até aquele amaré, né? Lembra do amaré? Mais ou menos isso. Então, a reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé. Se nós não tivermos a nossa fé elevada, fortalecida, vai ser muito difícil conseguir. Porque quando nós elevamos a nossa fé, quando nós nos fortalecemos, porque sabemos que tem um Deus cuidando de nós, nada impede a nossa jornada. Nada impede que nós nos modifiquemos e ainda até consigamos modificar o outro, ajudar o outro a se modificar também. Basta ter vontade. A gente estuda muito isso no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos respondem isso sempre. Basta ter vontade. Se nós temos a vontade, o resto, a espiritualidade, Jesus, Deus, nos ajuda, nos fortalece e nos faz cumprir. Então, a próxima. A solidificação do amor a si próprio e ao próximo. O que significa isso aqui? O amor ao próximo. Jesus, lá Moisés não trouxe? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Olha aqui, solidificar o amor a si. Muitas das vezes as pessoas não sabem se amar. Como é que ela vai amar o outro se ela não consegue se amar? Então, o princípio básico: se amem, se respeitem, se valorizem. É isso que nós temos que fazer. Por mais que o outro fale o que quiser, mas você, com Deus, conversando com Ele, você se percebe com o teu valor. Tem um hino que é lindo, que ele fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É lindo esse hino. E Deus nos ama, Ele me ama, Ele me ama. E repete 15 minutos: Ele me ama. E é maravilhoso porque você acredita, você começa a sentir aquela vibração. Ele me ama e ama verdadeiramente. Ele é misericórdia, como foi no estudo anterior. Ele sempre vai nos amar, por mais que nós erremos. E nós temos que amar o nosso próximo. Se Deus nos ama, por que nós não vamos amar? Né? A incessante busca do perdão. Como o coração da gente fica aliviado quando a gente libera o perdão? Hoje, na viagem de Angra para cá, com a minha irmã, Irânia, levanta a mão, Irânia, para as pessoas te conhecerem, quem não te conheceu. Irânia está no Espiritismo há 40 e poucos anos, né, Irânia? Quantos anos? Lá em Angra, eu aprendi muito com essa irmã, porque ela é monitora de turma, ela dá o nosso estudo com essa pessoa, não precisa aguçar a sua vaidade, tá, minha irmã? Eu só estou repetindo, eu aprendi muito com ela, muito. Inclusive, esse trabalho aqui foi ela que me estimulou a fazer, que eu trabalhava mediunicamente, mas nunca trabalhei fazendo esse trabalho. O convite partiu dela e de mais um irmão, lá em Angra. E a gente iniciou essa jornada. Ela já está no Espiritismo esses anos todos e vem estudando muito. Nossa, é uma enciclopédia ambulante, tá? Mas, vamos modéstia à parte. Isso aqui, nós viemos hoje na viagem de lá para cá, eu vim desabafando meu coração, tadinha. Ela chegou aqui com a cabeça desse tamanho. Mas eu perguntei a ela em algumas vezes: será que eu não liberei o perdão? Porque a gente às vezes fica sem saber se a gente liberou ou não o perdão, né? Às vezes a dor é tão grande, a mágoa, aquela dor. E ela falou: minha irmã,
Claro que você liberou o perdão, olha como você age. Dói, mas a dor permanece. Às vezes leva um tempo para a gente aliviar aquela dor no nosso coração. Mas você ama, você cuida. Às vezes eu fico com dúvida se eu perdoei mesmo. Será que eu perdoei? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de alguém ajudar a gente a nos aliviar o nosso coração das decisões que às vezes a gente tem dúvida do que nós estamos fazendo, se estamos fazendo certo ou não. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter uma irmã, um irmão perto da gente, que é o trabalho fraterno, nada mais é, né, Irânia? Ela hoje veio fraternizando, veio fazendo o trabalho fraterno de Angra até aqui. A viagem de 3 horas ela veio fazendo fraterno, coitada. E é necessário, todos nós precisamos disso. Então, quando a gente encontra alguém que a gente confia, para a gente desabafar, saber se a gente está andando no caminho certo, se a gente está amando, se a gente está perdoando, se nós estamos tendo pensamentos bons, vamos nos unir. O meu irmão, você pode me ajudar? Pode me ouvir nesse momento? Vocês já não fazem mais fraterno, né? Faziam quando... ainda faz? Sim. Então, a casa está aberta, tem esse trabalho lindo. Busquem essa oportunidade. Gente, quando a gente bota para fora, alivia tanto. Tanto o coração da gente esvazia e a alma se liberta. É muito bom. Isso também é um trabalho de reforma. A gente está se renovando, a gente vai ouvir coisa boa, vai ouvir um conselho, vai tirar aquele peso que às vezes está tão grande que a gente já vai fazendo assim, né? Carregando aquele peso. Hoje eu estou até mais reta um pouquinho, que saiu, sabe? O pezinho foi embora. Então, o cultivo dos nossos pensamentos de forma positiva, o aperfeiçoamento moral do ser, tudo isso trazido como fundamentos da reforma íntima pelo Espírito Kaibar Schutel. O esforço constante que os seres humanos fazem para se melhorarem moralmente. Aí a gente costuma dizer, o que é o espírita, né? Como é o espírita? O espírita não é perfeito, não. Somos imperfeitos, muito imperfeitos. Mas há uma diferença. O espírita, ele trabalha, ele busca a sua reforma. Ele procura se melhorar. E isso já é um passo muito à frente. Porque quando a gente reconhece que nós estamos deixando a desejar, estamos errando, estamos falhando, a gente começa a trabalhar da forma a corrigir aquelas imperfeições. Então é o nosso esforço que é válido acima de todas as coisas. É a gente quebrando o nosso orgulho e quebrando o nosso egoísmo, que são o quê? Que a gente já falou aqui quantas vezes? A chaga da humanidade. Que bom, aprenderam. O orgulho e o egoísmo são a chaga, a doença, aquilo que nos faz ficar cada vez mais longe de Deus. Quanto mais nós quebrarmos isso em nós, mais próximos estaremos de Jesus. Então, é um meio da gente se libertar, da gente se aperfeiçoar. É a reforma íntima. Continuando. Para que a reforma íntima? Para quê? Porque, sendo todos nós espíritos imortais, alguém aqui duvida que nós somos espíritos imortais? Não, né? Todo mundo é simpatizante ou é espírita? Que maravilha. Então, saber que nós somos espíritos imortais faz com que a gente tenha mais responsabilidade sobre as nossas ações hoje, concorda? Ah, porque só basta pedir perdão, eu vou morrer e está tudo certo. Não. Vamos pedir perdão. Se tiver de desencarnar, vai desencarnar, mas vai responder por tudo que fez de errado. Se não foi nessa vida, na próxima, teremos muitas oportunidades para vivenciar as experiências daquelas do mal que causamos. Nós vamos experienciar o mal que causamos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele permite centésimos do mal que nós causamos ao nosso próximo. Mas não seja por isso que vamos continuar fazendo mal. Vamos trabalhar para fazer o bem. Então, porque sendo todos nós espíritos imortais, vocês desculpem, que eu estou em crise de alergia. Eita. E quando começa a falar, não para, né? Porque sendo todos nós espíritos imortais em experiência terrena, que aqui nós estamos, desculpa, gente. Parece que tem alguma coisa arranhando na garganta. Mas só agora, podia ser para depois, né? Então, sem esse esforço,
individual, que a gente estava falando, para nos melhorarmos moralmente, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Ah, mas Deus faz tudo por mim. Ele faz, porque ele tem misericórdia, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai demorar mais um pouquinho. Vamos sofrer mais um pouquinho. E se a gente pode antecipar, né, pular essa etapa, parar de sofrer, né? Se eu estou causando isso aqui, vai me trazer dor, pô, não vou fazer. É aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele está na linha reta sempre. Nós aqui, ó, pegamos outros caminhos para não ter que romper aquela barreira, porque os outros caminhos são mais fáceis. Mera ilusão. Vai chegar na linha reta de um jeito ou de outro, vai ter que se acertar para chegar perto dele. Senão não chega. Então é mais ou menos por aí. Com esse ditado já dá para a gente entender bastante. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades de vivência terrestre nessas encarnações seguidas que nós temos, para a gente buscar essa melhora. E se nós já temos consciência disso, que o Espiritismo ele nos traz essa consciência, nos traz as respostas que nós duvidamos que pudesse existir, porque é o Consolador prometido por Jesus. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais responsabilidade nós adquirimos. Mais é exigido de nós. Então, aí sim que nós temos que buscar. Por que que muitos não querem saber? Porque eu não sei, então eu posso continuar errando, porque eu não estou sabendo o que é, né? Mas desde o momento que a gente tem conhecimento, a consciência pesa. Pesa e pesa muito. Que tu dá um passo errado, opa, não tá certo isso. A gente volta atrás e se corrige. Graças a Deus. Então, é uma forma de nós ultrapassarmos esses níveis que a gente tem. É igual aquele videogame, né, do Mario. Vamos falar do Super Mario, que todo mundo conhece, porque toda criança. Vamos passando aquelas etapas, vamos pulando e vamos vencendo, até chegar ao nosso objetivo, que é a gente se melhorar. Porque todos são caminhos que nos levam ao Pai. Não precisa fazer curva nessa trajetória, a gente pode ir reto. A gente vai reto e vai ser mais feliz, vai encontrar a felicidade mais rápido. A Casa Espírita, lembrando, é uma ótima oportunidade de trabalho e desenvolvimento, porque quando a gente começa a trabalhar na Casa Espírita, eu sempre vou puxar para isso, tá? Ai, meu Deus, deu branco agora. Giovan, eu sempre vou puxar para isso. Sabe por quê, gente? Quando a gente começa a trabalhar na Casa Espírita, quando você se levanta a mãozinha e fala, eu quero ajudar. Seja como for, ali na livraria, lá na cozinha, aqui dando um passe, mas quando vai fazer o passe, já tem que estar estudando. Não pode ir lá para dentro, trabalhar mediunicamente ou fazer passe, se não estiver estudando. Você está trabalhando para Jesus, não é para a Casa Espírita. Então isso já conforta, já alegra o nosso coração. E a gente vai se desenvolvendo, vai indo. Quando você vê, tu faz coisas que tu não imaginava que fosse capaz de fazer. E isso vai te trazendo uma alegria, isso é muito bom. E eu acho que isso tinha que ser trabalhado mais em todos nós. Então, aqui, no livro dos Espíritos, a gente sempre traz a imagem do livro. Na questão 919 diz, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí um sábio, a resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Alguém aqui sabe quem escreveu essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? É Jesus? Sócrates. Chutei Sócrates, mas não... Sim, porque Sócrates, ele escreveu o que Platão o ensinou, né? Que Platão mesmo quase não escreveu nada. Ele falava, ele ensinava, ele foi o mentor, né, de Sócrates. E, gente, Sócrates esteve na Terra em 479 a 399, que vocês sabem que antes de Cristo é o contrário, né? Aqui, depois de Cristo, vai de 0, hoje estamos em 2025, 26. Mas antes era o contrário. Então, Sócrates esteve na Terra em 479 a 399 antes de Cristo. E ele já veio trazendo essa reflexão. Ele já veio antecedendo Jesus, trazendo foi uma forma de preparação da humanidade para estar apta a receber as palavras de Jesus. E ainda assim aconteceu o que aconteceu, né? Colocaram Jesus na cruz. Depois
Veio o Consolador que ele prometeu, o Kardec. O que fizeram com Kardec? Perseguiram, tentaram destruir Kardec de todas as maneiras. Mas ele conseguiu vencer e deixar a codificação para a gente. E é sempre assim, quando o bem chega, o mal quer destruir. Mas o bem sempre vence. Né? Queimaram todos os primeiros livros, mas venceu e estamos aqui hoje. Cada vez mais, hoje até o censo, o IBGE pergunta se você é espírita. Não existia isso, para vocês verem como o espiritismo está crescendo. E isso nos alegra o coração. Então, esse sábio que falou isso, eu vou até ler aqui que essa filosofia de Sócrates era de que a maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido, e sim o resultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em conquistá-la. Não está de acordo com o que a gente está falando da reforma íntima? Não está de acordo? Isso lá em 400, porque 479, ela no meados de 350 antes de Cristo, 400, por aí. 400, 350 não, que ele 399, 450 antes de Cristo, mais ou menos. Imagine, hoje nós utilizamos a mesma frase, porque ela é forte e ela é o que a gente precisa fazer até hoje. Nós devemos nos conhecer antes de tudo. Nós temos o hábito de falar do outro e, igual o macaquinho, né? Senta e esconde. A gente esconde o que nós somos, mas vai falar do outro, o que ele é. Por que a gente não faz uma autoanálise e não começa a se conhecer primeiro? Santo Agostinho, que eu falei lá da frase da reflexão, Santo Agostinho, nessa mesma questão, 919, ele traz uma reflexão para a gente, que ele fala assim, um exame de consciência que ele fazia antes de dormir. Mais ou menos assim que ele se perguntava, fiz hoje todo o bem que podia? Vamos tentar guardar essas 3 frases. Fiz hoje todo o bem que podia? Cada um reflete sobre o seu dia de hoje. Não precisa ir para trás, não. Hoje. Prejudiquei alguém com palavras ou atitudes? Hoje. Vamos refletindo. Se fosse o outro, gostaria de ser tratado assim? Meus irmãos, se nós fizéssemos essas perguntas a nós mesmos todos os dias, eu garanto que no dia seguinte nós íamos fazer como Santo Agostinho fazia. Porque quando ele percebia que algo errado ele tinha feito, no dia seguinte ele ia pedir perdão. No dia seguinte ele ia lá corrigir o mal que fez. Não existia vaidade, era só humildade. E é o que nós temos que ter, humildade. Então, se nós fizermos essa pergunta a nós mesmos antes de nós dormirmos, na nossa oração noturna, nós vamos melhorar. No dia seguinte, a gente vai se tornar, já vai começando a melhorar e acelerar esse nosso processo de reforma íntima. Deus, ele nos permite, muitas das vezes, pessoas nos ferem, nos maltratam, nos humilham, nos julgam, até nos expulsam do ambiente em que nós estamos, por mera ignorância. A gente sente a dor, a gente sofre, mas se nós fizermos essa reflexão e percebermos que o erro não foi nosso, isso traz um alívio tão grande e nos ajuda a tomada de decisão. Porque quando nós estamos com o nosso coração liberto de toda dor, de toda amargura, de toda a culpa, principalmente a culpa, nós tomamos decisões sábias. E Deus nos fortalece, acalenta nossos corações, nos ajuda a seguir em frente. O outro, cabe a ele se corrigir, refletir se ele tratou o irmão da maneira como merecia ser tratado, se ele gostaria de que fizessem com ele o que foi feito. Se ele ainda não compreendeu isso, um dia ele vai compreender. Porque lembra que nós fomos piores, a nossa imagem hoje é a melhor? No passado a gente já pode ter feito isso também. E isso nos ajuda a seguir em frente. Né, Irânia? A gente está trabalhando muito isso hoje, né? Esses dias, né? E ajuda muito. Nós estamos falando por experiências próprias. E Deus permite que alguém se erga como nosso inimigo, porque muitas das vezes
Alguma coisa tem algum fundo de verdade. E que um inimigo fala, mas um amigo não tem coragem de falar. E às vezes, pode ser injusto, como eu falei antes, mas também tem casos da pessoa até falar a verdade. E Deus permite, porque às vezes precisa de alguém se erguer e falar alguma coisa pra gente mudar. Comigo já aconteceu. Então, assim, eu acredito que com todos nós aqui, que a pessoa falou, magoou, e depois tu fica assim, acho que ela está falando a verdade. Fica até mais fácil da gente perdoar, né? Relevar. E é porque ela acaba nos ajudando. Aconteceu uma situação no passado que me falaram, foi dito pela espiritualidade para mim, através de um outro médium, não para mim diretamente, que a gente, às vezes, na dor, a gente não consegue absorver, ouvir, entender. Mas um médium falou, ó, tem um recado para você. Aquele que está te ferindo é o seu professor, toma ele como seu mentor. Eu, como assim? Para você não fazer com os outros o mesmo que ele faz com você. Aprendi a lição. Então, para a gente ser melhor, né? Se o outro está te ferindo e você percebeu, é uma grande escola para que você não faça o mesmo. Porque dói, né? Você sentiu a dor, né? Como é que tu vai causar a mesma dor para o outro? Então, Deus permite, porque às vezes acontece isso. Um amigo não consegue dizer para a gente. Como sempre trazemos, eu esqueci de trazer o espiritinho dessa vez, eu sempre trago, né? Esqueci. Mas eu trouxe a Bíblia, esqueci. Agora que eu lembrei que eu esqueci do espiritinho. Jesus aqui, a Bíblia, ele sempre, né, com suas parábolas, a palavra do conhecimento, reforma íntima na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E é lindo isso, e é verdadeiro demais. Nós não precisamos passar pelas águas para nos transformarmos. Basta nós termos a vontade. Isso, a vontade. Se nós tivermos a vontade e a fé, buscarmos o conhecimento, nós vamos deixar de ser, porque a gente está seguindo a quem, gente? O Cristo, a Jesus. Então, nova criatura seremos. Porque as coisas velhas já passaram, aquele erro eu não cometo mais. É muita verdade, né? Coríntios, ele fala dessa maneira para que a gente esqueça os velhos hábitos e as atitudes, tenhamos atitudes de tornar o nosso dia, o nosso momento, de nos tornarmos pessoas renovadas. Aí lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz a Bíblia: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lá no comecinho nós falamos que se nós estivermos no erro, vamos estar cada vez mais distantes de Deus. Se nós caminharmos em linha reta, fizermos o bem e o certo, estaremos mais perto dele. Então, quando Mateus fala dessa maneira, essa palavra aqui, sede vós perfeitos, não é a perfeição que nós estamos buscando? Estamos querendo nos libertar cada vez mais da nossa imperfeição e nos tornar pessoas mais perfeitas, porque Deus é perfeito. E somos todos filhos dele, então nós podemos ser perfeitos como ele. Vai demorar muito? Muito. Eu sou um espírito extremamente velho. Já venho apanhando há muitas encarnações pretéritas. Mas nessa eu estou aprendendo um pouquinho. Talvez na próxima fique um pouquinho mais perto dele. Mas vamos lá. Mateus nos traz essa reflexão porque ele nos faz lembrar o que? O Espiritismo. Que o Espiritismo trabalha a perfeição. O Espiritismo nos faz lembrar que somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. E agindo como irmãos, com amor, com benevolência, com mansuetude, com a caridade, com perdão, extirpando todas as imperfeições, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo de ruim que nós temos, a mania, o hábito de favorecer, nós vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. E nós vamos evoluindo nesse processo cada vez que nós vamos buscando a nossa reforma íntima. Nós vamos melhorando. Nós somos chamados constantemente, perenemente, ao aperfeiçoamento. Isso é básico. E a doutrina espírita, com a codificação, nos dá, martelada toda hora com isso. Vai estudar os livros da codificação para ver. É o tempo todo nos fazendo acordar
para a nossa verdade. Bom, reforma íntima, como fazer? Através do autoconhecimento, olha o que Sócrates nos trouxe. E do autoaperfeiçoamento, o Espiritismo nos traz moral. Então, desde os tempos primórdios, né, isso já vem trabalhando em nós. A reforma íntima é a gente se esforçar verdadeiramente para aprimorar. Trouxe aqui algumas dicas. Caráter, temperamento, valores, vícios. Aí a gente já vai raciocinando, aí, pensando onde é que eu falho mais desses itens. Hábitos, desejos. Nós pecamos com o pensamento. Muito. Às vezes até mais do que com a ação. Porque às vezes nós temos pensamentos tão libertinosos e a gente precisa trabalhar até isso, tá? Corrigir, oh, meu Deus, não deixa não. Calma, Edna. Vamos louvar, vamos pensar positivo, muda a vibração. Porque pode perceber, quando a gente começa a ficar assim, a gente já vai começando, tudo vai dando errado, tudo parece que vai desencadeando 1000 coisas. Se está no ambiente de trabalho, então, nossa Senhora, é mais fácil ainda do mundo derrubar na cabeça da gente. Está em prova, né? Opa, vamos lá testar para ver se ela consegue, se ela vai conseguir sair dessa. E é assim mesmo que acontece com a gente o tempo todo, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. É um desafio constante. Então, é um trabalho diário, é um processo gradativo, gradual, é passo a passo, devagarinho. Não adianta, eu vou sair da palestra da Edna, eu vou mudar, eu vou ser rápido, isso tudo vai ser assim. Não vai não. Vai não. É tudo muito devagar, mas precisa ser sempre. Devagar e sempre, que a gente consegue. É um compromisso consigo mesmo, mas principalmente com Deus. Já observaram que quando a gente... Vou dar exemplo. Eu quero parar de fumar. E eu já presenciei várias pessoas que conseguiram. Eu quero parar de beber. Faz um compromisso com Deus. Não vou beber mais. Não vou fumar mais. Já repararam que tem pessoas que conseguem? Consegue. E não precisa de remédio, não precisa de botar aquele negócio na pele, não precisa de tomar remédio. Não. Precisa apenas de fé e vontade. E tudo na vida, se nós confiarmos em Deus, se nós acreditarmos, se nós entregarmos, Senhor, me ajuda, me fortalece, para que essa fraqueza não faça mais parte da minha vida, a gente consegue. Seja o que for, mas a nossa vontade precisa estar presente. Então, aplicar a prática do Evangelho na própria vida. Não adianta a gente só falar, a gente também tem que fazer por onde? Tem que ouvir e aprender e praticar. Vamos lá. Aqui nós trouxemos essa imagem que lá na escola, né? A maioria aqui que tem idade próxima minha, os jovens, mais jovens não, mas a maioria aqui, a gente aprendeu lá, eu pelo menos na 4ª série, quando ainda era série, que nós fomos provenientes do macaco, né? A marcha do progresso, né? Que era chamada por Charles Darwin. E nós aprendemos no Espiritismo, que somos um espírito individual. Que nós estamos evoluindo, porque aqui quem está estudando já sabe que a formação chegou na condição humana, mas foi a VG primeiro na formação do mundo. Quer tirar todas essas dúvidas? Estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos, até a questão 60, 65, mas 65, 66. Fala de onde viemos, para que estamos aqui e por quê. A formação do mundo. E lá mostra que era o mineral, vegetal, animal e hominal. Então, aqui, animal, hominal, mas aqui já está até como um ser já espiritual. Que quando chega nessa condição do homem, nós temos a inteligência. Aqui ainda tinha o instinto. Então, aqui somos seres inteligentes. E aqui, vendo pelo lado, porque aqui é mais a ciência que a gente está dando aqui um breve resumo. Perante a ciência, a descoberta do eu, quem sou, de onde vim, para onde vou. O primeiro livro, são 4, dividido em 4, o Livro dos Espíritos, ele responde isso aqui tudinho para a gente. Basta estudar. Então, a descoberta do eu, quem sou, de onde vim, para onde vou. É reconhecer que somos um espírito individual. Lembra da gente que falou lá no começo? Que as nossas escolhas, nossas decisões não podem depender do outro, a gente não pode usar o outro como muleta
para poder dizer que não fez ou deixou de fazer porque o fulano não deixou. A jornada é nossa, a responsabilidade é nossa. Somos nós que vamos responder por isso individualmente. O segundo aqui, ó, o enriquecimento do eu, conhecer para ser. Estou dando dica, o Livro dos Espíritos, primeiro livro. Se nós conhecermos, nós vamos ser pessoas mais esclarecidas e vamos ter atitudes mais benevolentes. Então, nós estamos aqui nesse plano terrestre para aprender, só para isso, para evoluir, para transcender. Essa imagem mostra aqui, ó, o ser evoluído transcendendo. É o que nós seremos. A terceira, a vivência, que é a aplicação de toda a ética decorrente desse processo que nos leva à transformação moral e ao conhecimento da verdade. O Espiritismo é a verdade que Jesus nos trouxe. É o Consolador prometido. Então, se nós já estamos passando por essa fase e já estamos nesse processo aqui de melhora, aplicando a ética nas nossas vidas, nós estamos nos transformando moralmente, porque nós estamos conhecendo a verdade. Nós devemos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Agir de forma diferente, conforme a palavra do Pai, que nos diz: orai e vigiai. Exatamente. Esse livro aqui, Impermanência e Imortalidade, é do espírito Carlos Torres Pastorino. Acredito que esse aqui quase ninguém conheça, mas o Minuto de Sabedoria todo mundo conhece, não conhece? Eu nem conhecia o Espiritismo, mas eu já tinha um Minuto de Sabedoria e adorava as mensagens. Todo dia no meu trabalho, estava na gavetinha, eu abria e tirava uma mensagem. Nossa, aquilo como me fortalecia. Que às vezes o dia era pauleira. E isso aqui era o que me dava o conforto que eu precisava para conseguir vencer o dia. Então, esse espírito, ele trabalhava com o nosso irmão Divaldo, o saudoso Divaldo. Agora, né, sabe lá se ele vai continuar se comunicando com alguém. Até então, ainda não tomamos conhecimento. Nesse livro, ele diz: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e o impulsiona ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos paramos celestes. Paramos celeste nada mais é que o firmamento, o ponto culminante a Deus. Lembra da linha reta? Para chegar a Deus? É essa trajetória. Então, esse espírito, ele sempre traz mensagens maravilhosas, como o Minuto de Sabedoria. Quem não tem, livrinho de bolso para aquele momento que a gente quer dar uma resposta, se abre ele, opa, a resposta vai embora. Não vai dar mais. Vai respirar, né? Igual, como é que é no filme de André Luiz, botar água na boca e conta até quanto. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Lê a palavra, que aquilo já dá aquele alívio e a gente consegue superar. Bom, reforma íntima, reflexão. Nossa, já são 10 minutos. Reforma íntima, reflexão. Número 1, perdoar e reconhecer que podemos falhar também. É ter humildade. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós também erramos. Só vamos fazer como Santo Agostinho, tentar corrigir. Me olhar no espelho diz quem eu sou? Diz, é aceitar quem nós somos. Se somos aquele homem velho, aquele homem que faz todos os erros, já reconheci que sou, então agora eu vou trabalhar para melhorar. Então é aceitar quem nós somos. 3, receber é muito bom, mas não tenho nada a doar. Nos nossos encontros anteriores, que é a caridade, a gente sempre fala que é a reciprocidade. Claro que nós temos, um sorriso cura, um sorriso alivia. Uma pessoa, quando perde um ente querido, não precisa você falar um testamento, falar um montão, dá um abraço. Aquele abraço acalenta e vale mais que 1000 palavras. Então, nós podemos ser úteis. 4, como amar ao próximo se não me amo? Lembra do que nós falamos? Então, não vou nem falar mais nada. É o amor próprio. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Sou aquela pessoa amarga, eu vou ser amarga com todo mundo? Quem não tem opinião perde a identidade. Algo que nós falamos daquele que usa o outro de muleta. Ah, fulano, isso. Não se ergue para defender. Concorda. Aí o outro lá fala não sei o que lá, não se ergue para poder se manifestar. Concorda. Está sempre em cima do muro. Vai para lá, vem para cá. Não tem personalidade. As pessoas precisam desenvolver sua personalidade.
Porque nessa de balançando para lá e para cá, normalmente tende a balançar e cair para o lado errado. 6, mudar deve servir para mim. E mais ninguém. É assim, gente? Ninguém mais precisa mudar? Não serve para mim a mudança? Não. Todos nós precisamos mudar todos os dias. Mas tem pessoas que não têm facilidade para aceitar mudança. Mesmo que alguém chegue ali e fale na lata o que precisa ser mudado. Não consegue. E aí eu tenho uma dica de um livrinho, Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livreto de 80, 100 páginas no máximo. É uma historinha de 2 duendes e 2 ratinhos em busca do queijo. E dentro de um labirinto. O labirinto representa as barreiras que existem nas nossas vidas, que nós encontramos. O queijo é o objetivo daquilo que nós queremos ser. Quando nós alcançamos o queijo, nós alcançamos a felicidade. Ali o duende e os ratinhos. E todos eles falam um pouquinho sobre isso. Leiam. Ajuda muito a gente a aceitar a mudança nas nossas vidas. Vale super a pena, tá? Vamos lá. Reforma íntima continuando. 7. Saber quem você é não é orgulho. Não, é autoconhecimento. É humildade. O orgulho é vaidade. É pelo que você é, pelo que você representa. Isso é orgulho. Mas você reconhecer, você saber quem você é, não é orgulho, não. É autoconhecimento. 8. Reconhecer os defeitos não é ser fraco, mas ser forte. Sim, isso é ser modesto. Eu reconheço, eu errei, meu irmão, me perdoa. Ser humilde. 9. Os desafios do dia a dia servem para aprendermos. E como, né? Temos que ser o quê? Resilientes. Utilizar aquela dor, aquele aprendizado para reagir de forma positiva perante as próximas dificuldades. Isso é ser resiliente. Tirar o lado bom daquilo de ruim que nos aconteceu. 10. Sou um ser em evolução. Isso significa o quê? O despertar, né? Algo em nós precisa ser mudado. Que bom. Dali para frente a gente muda. 11. Se você delega ao outro o controle de sua vida, olha que a gente estava falando da muleta, não pode reclamar do insucesso. E é o que mais se faz, né? Bota sempre a culpa no outro daquilo que você deixou de fazer. A responsabilidade é sua, porque você permitiu que o outro tomasse conta da tua vida, te dominasse, te controlasse. Nós nascemos sozinhos. Temos um espírito iluminado, um guardião que cuida da gente, nos ajuda, que está ali o tempo todo, ó, te dando conselhos de como nós precisamos agir. Mas a gente prefere ouvir o outro que está tentando derrubar a gente o tempo todo. Então, o último aqui, 12, evoluir dói. Dói, é claro que dói. Mas estagnar dói muito mais, porque a gente vai sofrer todas as consequências da nossa condição de ficar parado, de não se movimentar, do nosso comodismo. A gente precisa eliminar as nossas imperfeições para a gente conseguir seguir. Aqui, Amanda Shakur, alguns aqui devem conhecer, que o pessoal que fica mandando mensagenzinha todo dia, a maioria, que são muito bonitas, também são dela. E ela diz assim, evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Ela faz muitos poemas, muitas frases. Um exemplo, Jesus e Maria de Madalena. Ela errava? Errava. Mas naquele momento em que ela ia ser apedrejada, Jesus chegou, salvou, mostrou para ela o que era o certo, e dali para frente ela nunca mais errou. Ela seguiu Jesus até o teu último minuto ao lado de Maria. Então que sejamos Maria de Madalena, que façamos da nossa vida um momento de deixando para trás o nosso orgulho, vivenciando mais a humildade, deixando para trás o nosso egoísmo, praticar mais a nossa paciência, deixando para trás a nossa vaidade, praticar mais o perdão, deixar a ira de lado, esquecer a ira, trabalhar o amor ao nosso próximo. Olha quantos exemplos de coisas que a gente faz e deixa de fazer. E trocar a inveja pela caridade. É difícil, mas a gente consegue. E a penúltimo slide, o livro de obras póstumas, que é o último livro da codificação, e ele também foi escrito por um irmão
que acompanhava Kardec e escreveu em homenagem a Kardec. E fala sobre o credo espírita no preâmbulo. Preâmbulo, para quem não conhece, é um relatório que antecede a lei ou um decreto. E ele diz o seguinte: a questão social está muito pelos dias de hoje, tá? A questão social não tem, portanto, o seu ponto de partida na forma de tal ou tal instituição. A culpa não é da casa espírita se os irmãos não estão se desenvolvendo ou evoluindo. A culpa não é do teu ambiente de trabalho, da empresa que você trabalha, se você não cresce na sua carreira. A culpa é única e exclusivamente sua. A responsabilidade é nossa. Então, está inteiramente no aperfeiçoamento moral dos indivíduos e das massas. Aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade da humanidade. Porque, então, os homens não pensarão mais em se prejudicarem uns aos outros. Quantos, né, tentam passar por cima do outro para crescer? Não basta colocar o verniz sobre a corrupção. É a corrupção que é preciso extinguir. Então, é forte, né? Mas é muito verdadeiro. E aqui, por último, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que a gente está falando de perfeição, reforma moral é o trabalho que se tem para chegar à perfeição. No item 4 diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Kardec aqui codificando, e aqui cada espírito benfeitor ditando, esclarecendo, intuitizando para que ele escolhesse, ele soubesse fazer a seleção. E que seleção maravilhosa dessa frase para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, somos verdadeiros espíritas? Vamos responder. Sim. A gente se esforça. Né? A gente se esforça para ser. Estamos nos transformando moralmente? Estamos, não estamos? Sim. Estamos. Estamos nos esforçando para sermos melhores? Sim. Graças a Deus estamos. É bom quando eu vejo vocês respondendo assim, que maravilha. É bom que está dando certo, né? Estão entendendo. Então, estamos colocando em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui? Estamos nos esforçando para fazer isso? Parabéns, graças a Deus. Tem um provérbio que diz assim, que eu compartilho com vocês. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, ela volta, gente. Quando vai tirar, ela rasga mais ainda, né? Porque ela entra assim, né? Então você vai tirar, rasga mais. A palavra pronunciada, que você tenta corrigir e só piora a situação. E a oportunidade perdida. Então, não percam a oportunidade mais. Busquem profundamente, verdadeiramente, se reformarem, se melhorarem, porque o nosso tempo está acabando. E o mundo, planeta Terra, está se transformando, vai se transformar em regeneração. E para permanecermos aqui, precisamos estar regenerados. Então, obrigada pela oportunidade, pela confiança de estar aqui mais uma vez compartilhando esse estudo com vocês. Gratidão de coração. Obrigada de verdade. Obrigado, Edna. Nós que agradecemos mais uma vez. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou amigo íntimo já há 10 anos. Meu coraçãozinho. Bem, meus irmãos, eu sempre gosto de falar um pouquinho mais, né? Mesmo da hora, peço compreensão. Vocês podem ver que em nenhum momento a gente tratou, a nossa doutrina espírita é tão abençoada que em nenhum momento a gente escutou violência, exclusão do irmão, exclusão do familiar e milagre. Hoje eu vou dormir cristiano, amanhã eu vou acordar Santo Agostinho. Não, milagre pra gente não existe. A nossa reforma íntima é diária, é devagar. A gente não precisa achar que vai acontecer um milagre e Jesus vai descer aqui na nossa frente, mas, irmão, você vai mudar. Porque se o nosso coração continuar acinzentado, amargurado, entristecido, a gente não vai conseguir enxergar o que o mestre nos ensina. Então a doutrina não nos coloca, não usa de violência, de exclusão de pessoas, de exclusão de outras religiões. Basta ser a nossa mudança interior. E ela vem aos poucos, né? Como tantos reforços da gente fazer através do estudo, da leitura, de pensar um pouco antes de responder, né? E a gente precisa estar mais próximo de Jesus. A porta é estreita, né? O caminho é largo, mas a linha é reta, a porta é estreita. E são essas dificuldades que nos fazem aproximar de Jesus, né? A cada dia mais, a gente como espírita, como cristão,
A gente acha que vai ficar tudo fácil? Não, aí que vem as provas, as tentações. Ah, não, vou deixar de procurar Cristo e vou me cair no mundo, vou cair no mundo disso, daquilo. A gente vai ter que trabalhar mais. Então a gente precisa ter essa consciência. Jesus está conosco, mesmo diante das dificuldades, a gente tem que se agarrar, abraçar. Jesus me ampara, me protege, mãezinha me protege, Germano me ajuda, porque a luta é grande, né? A gente lê a Bíblia, né? Os antigos, os profetas enfrentaram o leão, os leões, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, e a gente tem a nossa violência do dia a dia, tem a corrupção do dia a dia, enfim. Mas a gente precisa se agarrar no que é bom, no Evangelho de Jesus, em Deus, na espiritualidade. Aos poucos a gente vai mudando, calma, sem paciência, sem milagre, sem ofertas milagrosas, porque aquele tempo de ganhar o reino dos céus através de dinheiro ficou na Idade Média. A gente, como espírita, a gente não é assim. A Idade Média ficou, me dá dinheiro que tu vai para o céu. Ledo engano, né? Então hoje a gente está na verdade, e a verdade é Jesus. Sigamos em paz. Aos nossos irmãos da rede social, curtem, compartilham, e mais uma vez, obrigado pela compreensão. Fiquem com Deus.